Eu chamo agora, em conjunto, os professores, o professor André Luiz Freitas Dias e a professora Maria Fernanda Repolês, ambos do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais. Chamei em conjunto a pedido de ambos. Bem, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, em especial a população em situação de rua, presente nesta audiência inédita no Supremo Tribunal Federal, em nome dos quais cumprimentamos a todas e todos. Atentos à máxima eficácia dos direitos fundamentais da população em situação de rua no Brasil, o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, do Polos da UFMG, tem realizado inúmeras pesquisas sobre temas diversos. Aqui, hoje, nos concentraremos em falar da aplicação do CAD único, principal porta de acesso das populações vulnerabilizadas a programas e benefícios sociais como Bolsa Família, o BPC e outros. Nossas pesquisas encontraram duas graves questões sobre o CAD único com a população em situação de rua. Primeiro, a subnotificação de pessoas nessas bases de dados. Estamos falando daquelas que estão excluídas do cadastro e, portanto, impossibilitadas de acessar os programas e benefícios sociais, situação agravada durante a pandemia da Covid-19. E, segundo, a desatualização dos registros já incluídos na base de dados e que também coloca em risco a manutenção do acesso aos programas e benefícios sociais para um grupo populacional historicamente vulnerabilizado e majoritariamente negro, já que 7 em cada 10 pessoas em situação de rua no Brasil são negras. Tratando da subnotificação, de acordo com dados produzidos pelo IPEA e levantamento feito pelo nosso observatório em 2021, em um momento crítico, senhor ministro, da pandemia da Covid-19, esse quadro foi agravado, sendo que, na média nacional, 47% da população em situação de rua, quase metade, estava fora da base de dados. Entre o período de 2012 e 2022, constatamos no observatório que a política de cadastramento nessa base de dados ela vinha se firmando. Contudo, a cada ano aumentava o número de municípios que registravam pelo menos uma pessoa em situação de rua no CAD único. Porém, esse avanço na política mudou entre 2020 e 2021, no auge da pandemia. Em 2020, 61,67% dos municípios brasileiros registraram pelo menos uma pessoa em situação de rua no CAD único. Já em 2021, dos 5.570 municípios, somente 36,89% realizaram registros de pessoas em situação de rua, mesmo que seja visível o aumento das pessoas nas ruas da cidade em todo o Brasil, como já relatado nessa audiência. Bom, destacamos uma gravíssima situação. 93% das pessoas em situação de rua no Brasil encontram-se em condições de extrema pobreza e não estão acessando programas e benefícios sociais, comprovando-se objetivamente a omissão estrutural que gera a violação dos preceitos fundamentais da Constituição, sobretudo o da dignidade humana. Nossos estudos ainda ressaltam que as altas taxas de desatualização do CAD único, que acarretam dificuldades no acesso aos programas e benefícios sociais. Por exemplo, a capital paulista apresenta um dos piores índices de atualização de cadastros entre as capitais brasileiras. Segundo dados oficiais e públicos do Ministério da Cidadania, a taxa de atualização cadastral de São Paulo é de 57,39%, enquanto a média nacional é de 76,24%. Além do agravamento da invisibilização da população em situação de rua nos últimos 2 anos e a consequente exclusão das pessoas das políticas sociais, o retrocesso se relaciona também com o orçamento e com o pacto federativo. Voltando ao exemplo de São Paulo, de acordo com o Ministério da Cidadania,
Caso a Prefeitura gerisse bem a base de dados do município, teriam sido repassados pelo governo federal aproximadamente 32,5 milhões de reais por ano, somente para a administração do próprio cadastro. Isso permitiria que a administração realizasse contratação de pessoal, treinamentos, aquisição de equipamentos para o desenvolvimento das ações itinerantes, das buscas ativas, dos mutirões, de visitas técnicas, como já está previsto no marco legal do CadÚnico. Ao invés disso, foram repassados ao município de São Paulo apenas pouco mais de 18 milhões de reais no corrente ano. Os problemas no registro e na atualização dos cadastros de pessoas em situação de rua, além dos prejuízos nos repasses do orçamento, impedem que cada um dos entes federativos cumpra a sua missão constitucional, provocando um desequilíbrio federativo. O Supremo Tribunal Federal já consagrou em sua jurisprudência a vedação do retrocesso de direitos sociais. Sendo assim, tais problemas, na aplicação do CadÚnico, comprovam objetivamente o estado de coisas inconstitucional da situação de rua no país. Muito obrigada.